Por que planejar a sucessão patrimonial? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Bastos e Sá Advocacia. Eu me chamo Alex Bastos, sou um dos sócios fundadores do nosso escritório. E aqui no nosso canal você vai encontrar tudo aquilo que precisa sobre proteção patrimonial, planejamento sucessório e preservação das gerações. Se você tem bens, empresa familiar e outros valores que são de importância para a preservação do legado, aqui é o local correto onde você vai encontrar essas informações que são de excelente auxílio para a sua lida familiar. E no vídeo de hoje nós vamos conversar da importância de por que realizar um planejamento patrimonial. Por que realizar um planejamento patrimonial é algo indispensável. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai trazer dicas importantes para você que deseja isso e evitar complicações mais à frente. Então vamos começar por uma situação que certamente você já ouviu falar ou até mesmo enfrentou. Imagina uma família que construiu um patrimônio, adquiriu bens ou tem uma empresa familiar e acontece algo que é imprevisível, que é o falecimento. Uma família como essa que infelizmente nunca soube da importância ou nunca conheceu os benefícios da realização de um planejamento patrimonial em vida, vai enfrentar aquilo que nós conhecemos que se chama inventário. E em situações como essa, essas famílias que por vezes não conheceram ou deixaram de lado o planejamento patrimonial, elas vão ter que passar por uma burocracia do inventário, que é algo que nós sabemos que é algo doloroso, tendo em vista que a lei ela impõe alguns prazos que a gente pode comentar posteriormente, e que tudo isso pode prejudicar a relação familiar. E a partir de então é onde surgem as intrigas, as confusões por algum bem e também a falta de liquidez, que é justamente um dos pontos principais de um inventário ele não ir adiante. O que a gente fala de falta de liquidez é justamente não ter aquela disponibilidade financeira para custear os gastos de um inventário, que vão desde os impostos, custas judiciais, custas cartorárias, e também aí incluímos os honorários advocatícios. Então, para você ter uma ideia, uma família que tem um patrimônio ali médio avaliado em 5 milhões, ela teria um gasto médio, pelo menos tomando como referência o estado do Ceará, de imposto, somente imposto, algo em torno de uns 400 mil reais. É algo bastante relevante que as famílias não estão preparadas quando não conhecem os benefícios do planejamento patrimonial. Mas agora eu queria falar para vocês um outro lado da moeda, que seria justamente uma família que buscou esses benefícios do planejamento patrimonial em vida. O que é que ela vai auferir quando se realiza ou conhece as ferramentas ainda em vida e propõe isso para o familiar, o patrimonialista, como nós costumamos falar. Ela vai evitar conflitos familiares, aqui a gente pode listar 3. Ela primeiramente vai evitar conflitos familiares porque vai estar ali tudo bem desenhado, os desejos daqueles patrimonialistas, daqueles pais, tudo vai estar estabelecido em papel. E não são papéis de pão, como a gente fala, mas são papéis oficiais, que por vezes são listados em cartórios de notas, são arquivados, têm fé pública e acompanhados juridicamente por um escritório que vai validar aquilo que está sendo disposto em vida. E também um ponto principal, que no nosso escritório nós não dizemos que é o primeiro, mas é um ponto importante, é a busca de uma economia tributária. Porque, veja, os estados responsáveis pelo recolhimento do imposto, do inventário e também da doação, e cada um deles tem as suas alíquotas, que variam entre 2% e 8%, eles geram, por vezes, benefícios tributários para aquelas famílias que realizam em vida. Aqui no estado do Ceará, como nós estávamos dando como exemplo, ele permite uma alíquota efetiva de chegar, quando realizada em vida, algo em torno de um 4, 4,5%. Quando comparado com o inventário, que pode chegar, e efetivamente se o patrimônio for elevado, pode chegar a 8%, já é uma redução que cai ali para a metade. Então isso é um benefício muito interessante para as famílias conhecerem e até mesmo entender como que isso pode se realizar em vida. Pode fracionar, realizar um pouco no ano, um pouco da doação no outro ano, claro, sempre acompanhado pelas melhores ferramentas. E por fim, para citar mais um exemplo, a gente fala um pouco sobre a questão da liquidez garantida em relação a um planejamento realizado em vida, porque em situações como essa, permitem que a família, após um falecimento, ela vá se preocupar com a vivência daquele luto, que a gente fala por aqui, um luto puro, sem preocupar com burocracias e ferramentas outras que podem ser utilizadas, além de ferramentas jurídicas, ferramentas financeiras. Porque nós aqui no escritório, nós costumamos falar que há um arcabouço de ferramentas que podem ser utilizadas para um planejamento
efetivamente andar. E uma delas é permitir a orientação do cliente realizar um seguro de vida, uma previdência complementar, para que quando o falecimento ele venha a acontecer, e aquelas pessoas que são, por vezes, dependentes financeiras, ou têm um patamar de vida já estabelecido por conta dos patrimonialistas, permite que elas tenham ali uma liquidez, que elas possam viver durante um tempo e possam se restabelecer financeiramente. E resumindo, o que nós temos a dizer para vocês é que um planejamento patrimonial ele não é voltado somente para as famílias mais abastadas, não é somente para aquelas famílias que têm um patrimônio mais robusto. Pode ser considerado, se você for uma família empresária, um médio, pequeno empresário, também você que tem patrimônio imobiliário, não precisam ser 5, 10, 20 imóveis. Basta que você tenha um patrimônio que tem um valor monetário importante para você e o planejamento ele vai dar justamente essa segurança contra o imprevisível, né? O desconhecimento dos impostos, o desconhecimento do que pode vir posteriormente. E agora que você entendeu da importância do planejamento patrimonial, vem a pergunta: como começar esse planejamento? E aqui nós temos uma frase que é muito importante: planejamento patrimonial não é receita de bolo. Cada família tem um planejamento personalizado a ser realizado. Então nós vamos fazer uma análise do seu patrimônio atual, quais bens você tem, patrimônio imóvel, móvel, investimentos, são pontos que nós consideramos. A estrutura familiar sua, se você tem filhos, se seus filhos são casados, em que regime de bens eles são casados, se existe algum que precisa de uma necessidade específica. E os objetivos a longo prazo. Qual é o objetivo da família? Preservar o patrimônio, reduzir os impostos, garantir uma liquidez, são pontos que nós analisamos. E aí, pensando aqui nessas ferramentas que nós podemos trazer, algumas delas nós podemos citar. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é o testamento, que aqui você não deve confundir com o inventário, que por vezes as pessoas confundem. O testamento é aquela disposição em vida do patrimonialista dizendo como ele quer, como você quer que aconteça após o seu falecimento. Isso não vai antecipar nada, não vai antecipar a transmissão do patrimônio, não vai antecipar o pagamento de impostos, mas vai somente dizer como que você quer, dentro desse seu arranjo familiar e diante das necessidades dos seus familiares, que aconteça após o falecimento. Esse bem vai para tal pessoa, este outro bem vai para tal pessoa, esse valor monetário vai para tal pessoa. Claro, respeitando a legítima, que é uma garantia que a lei brasileira dá para aqueles herdeiros, e também analisando essas necessidades que nós acabamos de comentar. Além disso, nós podemos falar da doação como antecipação da herança, que seria justamente a transmissão direta desse patrimônio para os seus futuros herdeiros, e aqui nós falamos futuros herdeiros porque herdeiros só existem após o falecimento, né? Podemos dizer os sucessores. A doação ela é feita por meio de instrumentos públicos realizados em cartórios para gerar essa garantia de que o instrumento está sendo feito conforme a legislação brasileira e também sempre acompanhada do jurídico para que ele possa ordenar. Então essa doação ela pode ser tanto de bens móveis quanto bens imóveis. Bens móveis aqui a gente pode citar valores monetários e bens imóveis a gente cita, obviamente, apartamentos, casas, terrenos. Então é uma ferramenta também utilizada dentro desse planejamento patrimonial. Outra ferramenta jurídica que nós comentamos, que é uma ferramenta multidisciplinar, é a que nós falamos de holding familiar, que basicamente é uma sociedade patrimonial, onde ali você vai conseguir trazer principalmente bens imóveis, essas casas, apartamentos, terrenos, mas também pode trazer outros bens como automóveis, investimentos financeiros. A intenção de constituir uma holding, ela tem, digamos que o principal seja principalmente para as famílias que investem no mercado imobiliário e que oferem com isso renda de aluguéis. Mas também outro benefício que a holding ela oferece é justamente a possibilidade de você organizar e ter todo o seu patrimônio ali em mãos. Tudo ali próximo, né? Tudo ali organizado, sabendo que aquele patrimônio imobiliário ou mobiliário ele vai deixar de ser bens imóveis, por exemplo, e vai se tornar cotas ou ações societárias, onde os patrimonialistas eles primeiro vão constituir essa sociedade, e aí nós analisaríamos qual é a composição familiar, qual é o regime de bens desse casal e quais outras circunstâncias,
para que nós possamos analisar a forma como os sucessores eles vão entrar nessa sociedade. E aí existem ferramentas que em outro vídeo nós vamos detalhar como que acontece o passo a passo da holding familiar. E por fim, nós podemos dizer que existem outras duas ferramentas que não são precisamente ferramentas jurídicas, mas que andam de mão dadas com as ferramentas que acabamos de comentar, que seriam justamente o seguro de vida e a previdência privada. Claro que o jurídico ele não vai tratar exatamente disso, mas profissionais da área, como financistas, economistas, pessoas do mercado imobiliário vão trazer diante do seu perfil, a sua idade, a sua intenção, qual dessas duas ferramentas elas vão ser mais benéficas. Mas a intenção das duas no final do dia é justamente permitir que após um falecimento, após a análise do seu patrimônio, os seus beneficiários, aqueles que normalmente são os filhos, ou a sua esposa, o seu esposo, um neto, eles recebam um valor para custear o inventário. Então, nesse caso, faz-se uma análise de qual é o valor do seu patrimônio e quanto você vai precisar para custear, os seus familiares vão precisar para custear a realização do inventário e, quem sabe, também dar ali uma folga financeira até que esses familiares eles consigam restabelecer a vida minimamente. Bom, eu acho que com isso nós conseguimos passar para vocês a diferença de realizar um planejamento patrimonial em vida e aguardar o inevitável de um falecimento e realizar um inventário. E espero que vocês possam continuar nos acompanhando por aqui, porque nós vamos trazer sempre informações sobre planejamento patrimonial, a preservação familiar, a preservação patrimonial. Peço para que você siga o nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que nós possamos trazer mais notícias para vocês e espero vocês no próximo vídeo.